É interessante, queridos, que esse texto aqui fala que Jesus foi visitar o templo. Ele foi visitar aquilo que era chamado a casa de Deus naquela época. Se você olhar para a história de Jesus, você vai ver que ele gastou a maior parte do tempo, a maior parte do seu ministério, ele gastou na Galileia. Era entre os mais necessitados, os mais pobres, os mais carentes, os mais desfavorecidos, e Jesus ficou entre eles, tocando a vida deles, tocando os angustiados, os aflitos, os enfermos, os doentes, aquelas pessoas que não tinham horizonte, não tinham futuro, não tinham um caminho, não tinham rumo, não tinham perspectiva de vida. Mas aqui, em Mateus capítulo 21, ele vai para Jerusalém. Jerusalém era considerada a cidade de Deus. Ali ficava o templo, que eles chamavam de casa de Deus. E quando ele chega ali, você sabe, é esse texto aqui. Quando ele chega na sua casa, porque ele diz a minha casa, ele olha o que está acontecendo e ele denuncia coisas muito fortes. Se nós estamos falando de lugar secreto, de transformação, de mudanças, a gente precisa entender, queridos. E é o que nós fizemos hoje. Muito mais do que cantar santo, é o santo habitar no nosso coração. Muito mais do que declarações. E aqui Jesus chega no templo. E quando ele chega, ele entra. E quando ele se manifesta na sua casa, quando a sua presença se torna real naquele lugar, em espírito e em verdade, ele estava ali. Ele denunciou alguma coisa. E eu creio de todo o meu coração, queridos, que quando Jesus se faz presente, denúncias vão aparecer, porque a santidade dele não pode misturar com a carnalidade do homem. É verdade ou não é, queridos? Quando Jesus está na casa, o mesmo chicote tem que bater. Porque a Bíblia diz que o pai que ama o seu filho é um pai que faz o quê? Corrige. E esse é um dos problemas dessa geração. Falta muito o quê? Correção. Então, quando Jesus entra na casa, não tem só abraço, tem chicote. E quando ele chegou com a sua presença, queridos, poderosa, as mesmas realidades que nós enfrentamos, Jesus denunciou ali. Mas é importante a gente criar uma ideia antes. Desde que Jesus subiu aos céus, essa ideia de templo mudou. Mudou ou não mudou? O templo não é mais um lugar físico. O templo não é mais tijolo, pedra, como eles imaginavam que fosse. O templo, a habitação de Deus, fala dos nossos corações. Fala de gente, fala de pessoas. Jesus habita onde, queridos? Num lugar físico? Ou ele habita nos nossos corações? Isso é tão sério que lá em Atos capítulo 17, versículo 24, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita onde? Nos corações. A Bíblia diz isso. Então essa concepção de templo, essa ideia de templo mudou. Ou seja, são vidas que se abrem a Ele. Vidas que recebem a sua presença, invocam o seu nome, se tornam cheias do Espírito Santo, tornam-se a casa de Deus, o lugar onde Ele habita. E eu creio que você é uma dessas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? É isso que Deus quer. Eu costumo dizer, queridos, eu sou muito mais pregador do que professor de aula, mas aqui diz que é professor. Então eu estou aqui numa escola. E é por isso que aqui eu quero falar algumas coisas. Essa mensagem eu nunca preguei da nossa igreja no domingo à noite. Aliás, eu não preguei em lugar nenhum, acho que só preguei uma vez para os jovens lá em Araçatuba. Pessoas que se abrem, invocam o seu nome. Mas nós também não podemos só chamar as pessoas de templo. Nós também podemos dizer que o templo pode ser aqui, pode ser debaixo da ponte, pode ser uma casa, pode ser uma célula, pode ou não pode? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. E o que eles ligarem na terra será ligado aonde? Nos céus. Então, a nossa casa, a nossa célula também é lugar da presença de Deus, é ou não é, queridos? Também a gente pode dizer, porque onde estão 2 ou 3, então essa ideia, ela é amplificada. Ali tem igreja, tem templo, tem casa de Deus. Então, com essa ideia, nós somos templo, mas também esse lugar onde nós estamos nessa noite
É um grande templo da presença de Deus, porque vários templos estão aqui reunidos e o Espírito Santo está nesse lugar nessa noite. Amém, queridos? O Espírito Santo está sobre nós. E eu quero começar com uma pergunta. Se nós estamos no templo, se nós somos templo, e se Jesus está no nosso meio, será que a presença dele não precisa trazer revelações fortes? Será que a presença dele não traz denúncias de coisas que nós devemos abandonar? Então, o que essa presença revela? O que essa presença significa? O que essa presença quer nos levar a discernir e a entender para que nós sejamos essa geração que vai mudar a história verdadeiramente dessa nação, queridos? Porque todos nós sabemos aquilo que está escrito em Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Mas por que esse país não mudou ainda, queridos? Por que essa nação ainda não mudou? Sabe por quê? Porque o templo, a igreja, aqueles que são povo de Deus, ainda não mudaram. É verdade ou não é, queridos? Porque a igreja brasileira é mais conhecida pelos escândalos do que pela piedade. É verdade? E é isso que Deus está fazendo nos nossos corações, queridos. E domingo passado, na nossa igreja, eu estava falando sobre Jeremias 17. E eu estava falando sobre esse ano, e eu disse que Jeremias 17 diz que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que servem ao Senhor, são como aquela árvore que no ano da seca, então não interessa aquilo que estão falando de um ano de muita seca em 2016, mas a Bíblia diz que no ano da seca, quem confia no Senhor, a folha vai continuar verde e a árvore não vai parar de dar fruto, e eu creio que essa é a palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. A seca pode estar lá fora, mas a tua árvore, a folha vai continuar verde, e vai continuar dando o quê? Frutos, porque você confia no Senhor. Jeremias 17, mas aí chega em Jeremias 18, e aí tem uns textos que você conhece melhor ainda. Vamos lá, eu vou voltar depois para Mateus 21, mas eu quero que você vá comigo em Jeremias capítulo 18. No versículo 1 diz assim: palavra do Senhor a Jeremias. Dispõe-te e vai à casa do oleiro, vai à casa do pai, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e ele estava entregue à sua obra sobre rodas. E como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto fala da casa do oleiro, da casa do pai. Mas o que estava acontecendo com o povo quando Jeremias profetizou isso, queridos? Quando Deus profeticamente levou Jeremias a olhar uma casa do oleiro e falou: olha, eu quero fazer uma comparação com a minha casa. Eu quero fazer uma comparação com vidas que eu quero usar. Por que que Deus pediu a Jeremias: vai lá na casa do oleiro, vai ver o que está acontecendo? Porque quando Jeremias foi levantado, e esse era um profeta às nações, pega a mão de quem está ao teu lado, olha nos olhos e fala: você é um profeta nessa geração. Quem crê que nós somos uma geração profética? Quem crê que nós vamos mudar a história desse país, queridos? Quem crê que nós vamos mudar a história de muitas nações? Quem crê nisso? Então dá um aplauso ao Senhor bem forte. Nós vamos mudar e nós podemos mudar. E aqui, quando Jeremias recebe essa palavra de Deus, era uma época de mudanças. Era a época de um rei chamado Josias, que estava promovendo muitas mudanças na nação. Estava mudando a forma de adorar, de cultuar a Deus. Ele estava trazendo mudanças na política. E por que razão isso estava acontecendo? Porque antes de Josias, tinha reinado um camarada chamado Manassés. E esse foi terrível. Esse não foi fácil. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 1, fala sobre esse rei. Diz que ele reinou 55 anos em Israel. E o versículo 2 fala: e ele fez o que era mal. O cara era tenso, queridos.
E do versículo 3 ao versículo 8 diz que na casa de Deus, no templo, na igreja, havia idolatria. Vai pensando nos nossos dias, queridos. As pessoas vinham à igreja, a igreja até crescia. Vinham para a célula, mas havia astrologia, liam horóscopo. Havia uma mistura das coisas de Deus com aquilo que era pagão, com aquilo que não era de Deus. Feitiçaria. Ele sacrificou o próprio filho. E a Bíblia diz que ele se envolveu com demônios. E em 2 Crônicas 33, 9 diz que Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Querido, tem gente que se diz filho de Deus que faz pior do que o ímpio, é verdade ou não é? Tem gente que diz que está na casa de Deus fazendo coisa que nem ímpio faz. A coisa está brava. E por muito tempo foi assim. 55 anos. 55 anos. O povo se acostumou àquelas práticas. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem lembra aqui quem foi Uzá? Quem lembra quem foi Uzá?